Afinal, qual que é o momento certo? Qual que é o momento ideal, a hora ideal do despertar? É uma idade específica? É um momento específico? Quando que acontece isso? É exatamente sobre isso que é o vídeo de hoje. O vídeo que eu acredito que pouca gente acaba falando a respeito, né? E a ideia sempre é trazer essa reflexão, essa auto-reflexão acima de qualquer coisa. Seja muito bem-vindo ao canal Manaki for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, uma técnica energética universalista que em 2 anos esteve em mais de 50 podcasts e já impactou mais de 200 mil pessoas. Então, o que é, de fato, o despertar, né? No âmbito da espiritualidade? É você acordar para você ver outras coisas, principalmente quando se fala de sair da Matrix, né? O que é a Matrix também? A Matrix nada mais é tudo que foi programado para você entender, aceitar, você buscar, né? Então, vamos pensar num conceito que, desde que a gente nasce, é colocado uma prateleira de opções na nossa frente, que só existem essas opções e não existem outras coisas. Então, para você ser feliz, você precisa ter um carro X, ou você precisa ter um carro tal, você precisa ter uma casa assim, você precisa ter uma família dessa forma, você precisa ter um emprego dessa outra forma, e você é condicionado a viver desse jeito, né? Você cresce, você trabalha, você casa, você tem filhos, você tem netos, e você morre, e acabou. E essa é a ideia da Matrix, para que você não faça nada além do óbvio, né? E é o que todo mundo acaba seguindo por toda a sua vida, por toda a sua jornada. E o despertar é você entender, começar a questionar sobre essa sua passagem, sobre essa sua existência na Terra nesse momento, né? Nessa encarnação, no caso, de nós espiritualistas, né? E um conceito muito interessante que eu costumo sempre dizer que eu estou no processo do cochilo, né? Por que o cochilo? Porque eu estou entre dormindo e no processo de despertar, né? Então, eu acredito que o despertar, ele é um processo, ele é todo um processo, todo um caminho. E eu vou estar caminhando nesse despertar por toda essa minha jornada, e eu vou evoluir até um certo ponto, respeitando os meus limites, as minhas capacidades cognitivas. Eu vou tentar fazer o melhor que eu puder fazer para poder me melhorar o que for possível nessa jornada, porque na minha percepção, no meu entendimento, Marcos, o despertar é algo muito grandioso, né? Então, eu acredito que o despertar, de fato, é o se iluminar, né? Então, o Buda, por exemplo, ele se iluminou, então ele despertou, ele atingiu o despertar, que é esse ponto máximo, né? Assim como os mestres ascensos se ascenderam, né? E atingiram esse ponto também máximo para estar num outro patamar, tá? E uma coisa muito interessante de todo esse processo é como eu falei no tema do vídeo, que momento que isso acontece, né? Que hora que isso acontece. E uma coisa que eu tenho reparado, e não sei se vocês já perceberam, que sempre são pessoas com já uma certa vivência, uma certa maturidade, que começam a ter esse tipo de percepção, tá? Então, nos eventos que eu faço, nos eventos que eu participo, sempre vejo pessoas, uma grande porcentagem de pessoas acima de 50, principalmente acima de 60 anos, né? 60, 70 anos, que estão nesses movimentos, tá? E a grande maioria também são mulheres e não homens, né?
Por quê? Porque a mulher tem mais essa conexão, tem mais essa sensibilidade para estar se conectando a essa energia sutil, que é a energia da espiritualidade, né? Então, normalmente o homem quer essa energia mais matéria, essa energia mais força, essa energia mais de fazer, de acontecer, de buscar, né? Então, eles têm uma certa dificuldade dessa conexão, dessa percepção, né? Então, acaba sendo meio algo natural. Então, a grande maioria também das pessoas que começam a trilhar esse caminhar, a grande maioria são mulheres, né? E isso é um fato, né? Então, por exemplo, e com relação a essa parte da idade, né? O meu canal, quem me acompanha já há um tempinho, né? Por exemplo, o meu canal, ele ainda é um canal pequeno, que tem 8 mil inscritos, né? E eu vou estar deixando aqui um dado para vocês estarem dando uma olhadinha aqui na tela, para vocês verem, olha só, com relação à idade, né? De 13 a 17 anos eu tenho 0% de público. De 18 a 24, 2,3%. De 25 a 34 anos, 4,2%. De 35 a 44 anos, 7,4%. Olha, menos de 10% do público que acompanha meus conteúdos tem de 35 a 44 anos. De 45 a 54, 16,3%. E de 55 a 64 já parte para 28,6%. E acima de 65, mais de 40% do público. Então aqui é uma prova só pela estatística do meu canal, né? Você vê que, de fato, a partir dos 55 anos que começa a vir um grande público, né? E eu tenho como exemplo a minha jornada, né? Eu, por exemplo, há 5 anos atrás eu não estava pensando nada disso, não estava conectado a nada disso, eu estava num outro movimento, eu estava numa outra vida, num outro ritmo, uma outra mentalidade também, né? Então, há 5 anos atrás, se eu voltasse no tempo e conversasse comigo, esse Marcos de 5 anos atrás não ia entender nada do que eu ia estar falando, e ainda tá achando que eu ia estar completamente maluco, né? A minha jornada, ela começou a partir dos 38, 39 anos, né, que foi uma grande mudança na minha vida, vários impactos aconteceram, né, e aí eu comecei a buscar e a jornada, ela começou, né? Então, por exemplo, o Manaki, ele nasce praticamente em 2023, né, então, há 3 anos atrás eu comecei mais fortemente a estar nesse caminhar do autoconhecimento, da espiritualidade e tudo mais. Então esse caminhar também é considerado, né, o caminhar do despertar que a gente fala, né? Então por que acontece isso, né? Porque parece que assim, todas as pessoas precisam passar por todos os momentos, por todas as fases da vida, conhecer tudo da vida, e muitas vezes eu falo, começa a repetir padrões, a repetir, estar em desafios constantes, né? Que a pessoa para e fala assim, não, mas espera aí, por que isso está acontecendo toda hora? Mas será que é isso mesmo? Será que a vida é isso mesmo? Né? E as pessoas começam a questionar e começam a buscar. Então, normalmente são pessoas que já passaram por várias experiências na trajetória dela, na vida dela, para chegar nesse momento e dar esse cliquezinho, né? Então, coloquem aqui nos comentários que momento que você, né, que está assistindo esse vídeo, você teve esse questionamento, né, de você falar, peraí, será que é isso? Será que a vida é só isso mesmo, né? Eu vou estudar, namorar, casar, ter casa, ter apartamento, carro, envelhecer e morrer e acabou. Né? Coloca nos comentários que momento que deu esse clique e você começar a buscar mais, tá bom? Eu quero saber, coloca aqui pra mim. Então, o que acontece? A gente vê que, de fato, as pessoas hoje, né, e praticamente sempre, né, as pessoas abaixo dos seus 30, né, dos seus 40 anos, estão vivendo a sua vidinha, a sua vida da forma que a Matrix foi colocada, da forma que foi estruturada, da forma que deve ser seguida. Estão todos
sonhando, né? Estão todos nesse mundo de ilusão, né? Que em um momento a pessoa pode chegar a ter esse clique, né? Esse pequeno chacoalho para a pessoa sair do sonho, né? Ou muitas vezes não, né? Então, quantas pessoas que a gente não conhece da nossa família que já tem uma certa idade ou que a gente vê que simplesmente a pessoa está condicionada a viver da forma que sempre viveu e não vai mudar daquilo, e se você chegar para conversar a respeito a alguma coisa mais profunda, não vai adiantar nada, vai entrar de um lado e vai sair para o outro, né? Então essa é uma realidade que a gente lida, né? A gente entende isso, né? Então eu tenho familiares, eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas, pessoas que são importantes para mim, são pessoas que fazem parte da minha história, né? Que estão vivendo a vida delas nesse processo. Eu não posso fazer nada, a gente só tem que entender e respeitar que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz um evento, o meu primeiro evento do Manaki, que eu fiz há 2 anos atrás, 1 ano atrás, por aí. Foi um rapazinho de 19 anos, uma coisa assim, e uma mocinha de 22, né? E uma coisa extremamente rara, né? Que os pais que levaram, né? Que é sempre assim, os pais acham que é importante e acaba arrastando a pessoa, né? Então, para você ter uma ideia, o rapazinho no intervalo do meio do evento, ele pegou e foi embora, porque para ele não fazia o menor sentido tá lá, né? A mocinha de 22 ficou até o final, ela gostou, se conectou e tudo mais, né? Então, para você entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo, né? E, inclusive, esse evento que eu fiz lá em Porto Alegre com a Meire Yamaguchi, foi uma mocinha também, acho que ela tinha uma cara de ter uns 16, 17 anos no máximo, né? Ela foi com a família também, e ela foi até com um rapizinho, né, japonês e tal. Acho que de repente uma homenagem a Meire e a mim lá, que somos japoneses e tudo mais, né? E ela acompanhou, mas assim, é raríssimo, né? Então assim, num evento de 200 pessoas, 250 pessoas, parece alguém de abaixo de 18 anos, né? Ou alguém na faixa dos 20 e pouco. É muito, muito raro, né? Então o que eu queria trazer para vocês? Qual que é o momento certo? Qual que é a hora certa, né? A hora certa é agora. É esse momento que você percebeu, é esse momento que você entendeu e que você buscou, está começando a buscar e vê que é uma busca contínua de muita coisa para estudar, para entender, para tentar compreender, né, dessa nova vida que é esse processo do despertar, né? Então, tem muita gente que vem falar comigo, muita gente que eu atendo, inclusive, que fala, nossa, Marcos, tá muito tarde, e agora? Não dá tempo, eu preciso resolver as coisas da minha vida, eu preciso resolver as coisas que eu tenho que resolver nessa encarnação, né? E eu sempre trago a consciência de que bom que chegou esse momento de você despertar, né? Quantas vidas nós já não passamos, quantas centenas de vidas nós já não passamos para chegar a esse momento de ter essa consciência, né? E da mesma forma que nós enxergamos pessoas super próximas a nós que não vão entrar nesse processo nessa vida, por exemplo, né? E não tem nada que a gente pode fazer, né? Porque, que nem eu falei, você vai falar com a pessoa não vai entender, ela vai achar que você tá maluco, a pessoa pode se afastar de você, né? E a gente tem que entender e respeitar isso, né? Então, é sobre isso. O momento de despertar, ele é agora, né? Faça o que você puder fazer nesse momento, nesse tempo que você tem, né? Porque tudo acontece na hora que tem que acontecer, você tem que ter as experiências que você tem que ter para você poder melhorar e estar pronto para um próximo patamar, para um próximo desafio. A vida é sobre isso, né? E como a evolução, ela é algo que ela é inerente a todas as pessoas, todo mundo inevitavelmente vai ter que evoluir no momento da vida,
E, que nem eu falei, chegou o nosso momento nessa vida da gente perceber e conseguir, né? Fiquem tranquilos, não se desesperem, façam o que tiver dentro das suas capacidades, né? Eu tô aqui para fazer também esse processo, né? De fazermos juntos, né? Então a ideia de trazer esse vídeo é de trazer essa consciência para cada um de vocês, tá? E que é sobre isso, é um passo a passo, né, e as outras vidas que vierem, estaremos melhores. Então, assim, sempre essa vida que a gente está, é a melhor vida, é a melhor versão que nós temos, né, independente do que você foi, independente do que aconteceu, quem já fez regressão a vidas passadas, né, e eu já fui um lorde, já fui, sabe, normalmente tem essas coisas, né, mas a vida melhor que você tem é exatamente essa encarnação que você tem. Nossa, Marco, não é possível, eu só tenho problema, eu só tenho enrosco, eu só tenho discussão com as pessoas. Então, é que você vê com essa missão, você vê com esse propósito, você vê trabalhar exatamente essas coisas, né? E você aceitou estar passando por todos esses processos, e que bom você tá agora nessa caminhada, né? Nessa jornada do despertar, que é trazer ferramentas para que você possa lidar com todos esses desafios, né, de uma forma mais consciente, né, talvez mais leve, mas que você possa lidar com todas essas adversidades de uma forma mais consciente, tá bom? Então, o despertar é agora, é esse exato momento que você está assistindo esse vídeo, né, se conectando à energia do Manaki também, né? Então não se preocupe, é o momento que você está, tá? E tudo dá para ser feito a partir desse momento que você está, tá bom? E eu estou contigo nessa jornada, você sabe disso, tá? Porque eu também estou nessa jornada, então a gente vai se ajudando, a gente vai evoluindo juntos, tá bom? Falando em despertar, eu tive um evento muito bacana, não foi um evento, foi uma vivência, né? Chama-se Vivência Despertar. Essa vivência ela foi feita junto com uma terapeuta incrível, que é a Aline Rosa. A Aline, ela é oraculista, ela trabalha com várias ferramentas, né, da espiritualidade, né, ferramentas holísticas, ela tem muito estudo, muito conhecimento, e uma das ferramentas que ela atua é a energia Kundalini, né, e eu conheci a Aline lá na Terra do Bugio, através da Cris Meinberg, né, que a Cris é a maior benzedeira do Brasil, né. Se você quiser estar conhecendo a Cris, vai lá na Terra do Bugio, só colocar no Waze ou no Maps, Terra do Bugio, fica em São Roque, que é interior de São Paulo, tá? Todo primeiro domingo do mês tem o benzimento, tá? E o sábado que antecede o domingo tem o Hospital Espiritual para Câncer, tá? O qual eu tive muita felicidade de estar participando do primeiro dia que inaugurou esse hospital, né? E já pude também ajudar a Cris com algumas macas, né, de presente para ela, através desse movimento. Então, é muito, muito legal, um lugar muito incrível. Aí, de vez em quando a Cris, ela me convida, né, para eu estar fazendo lá ativações de Manaki em grupo. Eu costumo fazer mais ou menos a cada 3 meses, né, e essa vez que ela me convidou, a Aline estava lá também, né, e a Aline ia fazer meditações e algumas condições, umas vivências bem legais, e nós íamos fazendo em lugares diferentes. A Aline ia estar num espaço e eu estaria no outro. Só que, vocês sabem, né, que o universo faz os seus movimentos, né, então é só a gente prestar atenção e poder ler tudo isso que está acontecendo. Nesse dia começou a chover, e choveu muito, né, e nós tivemos que ficar no mesmo espaço. Então a gente teve que dividir esse mesmo espaço. Então a gente meio que fez as ativações meio que junto. Ela entrava a fazer a ativação dela e eu vinha e fazia o Manaki. E deu uma liga muito bacana, ficou bem legal, né? E
a partir desse momento a gente fez uma amizade bem bacana e nasceu, a gente começou a fazer as ativações juntos, fizemos algumas experiências, né, entre nós, e deu certo, e nasceu essa vivência, que é a vivência despertar, né, através da energia da Kundalini e ativação do Manaki, né, ativação de fato terapêutica do Manaki, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui um vídeo para vocês acompanharem um pouquinho e terem um pouquinho de noção de como foi essa vivência despertar com Aline Rosa. E olha só que incrível, né, que vocês puderam ver através dos vídeos, né, que foram feitos lá nesse espaço, bem bacana, tá bom? E não só o que eu estou falando, né,
como que será que foi? Como é que será que as pessoas acharam? Qual foi a percepção das pessoas, né? Então eu vou colocar aqui também para vocês alguns dos depoimentos das pessoas que participaram da Vivência Despertar. Então acompanha o que as pessoas acharam. Meu nome é Cláudia, eu vim aqui hoje na Vivência Despertar com a Aline e o Marcos, e foi uma experiência incrível. Eu realmente senti uma energia maravilhosa, eu consegui me conectar com o meu self. A Aline trouxe muita coisa boa durante a vivência com ela, né, com a questão da Kundalini. O Marcos, então, com a sua energia extraordinária. Eu estou saindo daqui zen. Hoje eu estou saindo daqui zen. E o plus do dia, o plus foi a voz do Marcos. Ele cantou um Ganesha, um mantra que realmente aquilo impactou meu coração. Então, realmente é uma experiência incrível, vale muito a pena, eu super recomendo. Meu nome é Luísa Zeballos, eu vim aqui para conhecer a Vivência Despertar e eu amei. Eu vim sem expectativa para conhecer, aberta ao novo, e eu limpei um perdão que eu tinha que liberar, que eu nem sabia, mas estava preso dentro de mim, e eu vi que cada um tem o seu lugar, tem espaço para todo mundo, e me senti muito leve, meu corpo vibrando, saí energizada, adorei. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Fabiana, eu sou do sul de Minas, vim aqui em São Paulo, cheguei ontem para essa vivência hoje, domingo. Estou muito feliz de estar aqui, de ter vivenciado uma experiência linda, maravilhosa, fantástica. Meu coração está cheio de amor e gratidão por esse momento, de essa experiência do Manaqui. Estou até arrepiando. Essa experiência da vivência despertar Manaqui, com a técnica da Aline também, junto com o do Marcos, está me trazendo uma expansão consciencial. Eu comecei a sentir o despertar espiritual, consciencial da consciência. E eu cheguei até aqui não sozinha, eu sei que eu vim trazida pelos grandes mestres Jesus e toda a hierarquia, né, dos anjos, de todos os seres de luz que estão a serviço de Deus. Eu vim até aqui, fui trazida especialmente com os meus mentores, eles vieram comigo, e para mim é um presente. A sensação que eu estou sentindo é de muito amor, bondade amorosa, uma consciência mais clara, mais clareza para a minha vida e para os que vivem comigo, que eu tenho certeza que vão receber, e por onde eu for, que eu tenho muita certeza, consciência de que eu vou levar esse entendimento, essa sabedoria, e eu vou expandir, né? Se não for com palavras, se não for o momento certo que eu puder falar, eu vou compartilhar com amor, com muita luz e o entendimento assim de o véu quando ele fica fino, quando o véu cai, ou se ele não cair, ele fica mais fino, a gente entende tudo ao nosso redor. Essa experiência valeu demais a pena. É muito gostoso, a técnica é maravilhosa, vale a pena. Você tem que ter essa experiência também para você ver o tanto que é lindo, é emocionante. Eu estou muito grata e emocionada. E eu vou para minha casa, para o meu estado, com mais feliz, mais leve e mais espiritualizada, mais alimentada, mais forte. E eu quero levar essa luz, esse amor para onde eu for, por onde eu passar e com quem eu estiver. Gratidão, Marcos, gratidão, gratidão à técnica Manaqui, a todos os seres, a egrégora do Marcos Manaco, com a técnica Manaqui. Gratidão. Oiê, meu nome é Janaína. Meu Elaine. Jainara. Nós acabamos de participar da Vivência Despertar com o Marcos Manac e com a Aline Rosa.
E viemos aqui dar nosso depoimento. Eu queria dizer que são 2 momentos da vivência. Um com a Aline, que ela faz essa condução da ativação da Kundalini, liberação de coisas que estejam presas dentro de você. Eu senti muita liberdade, muita alegria, senti muita energia também fluindo por todo o meu corpo. E tem um momento que ela faz algumas conduções, e na hora que ela fez uma condução que era pra gente estar numa fogueira, eu me vi com uma roupa, como se fosse uma saia meio calça preta e uma blusa preta, assim, um top preto com uns braceletes dourados, como se eu estivesse no Egito Antigo. E a minha irmã, a Jainara, teve a mesma percepção. Dançando na fogueira com a calça preta. Gente, Estávamos maravilhosa juntas. a experiência, só vir pra saber. Foi muito legal a gente ter tido essa mesma visão. Então, não foi à toa. Então, assim, seguindo. Calma, seguindo só o que ela falou, são muitas quebras de padrões, bloqueios, entende? E liberações emocionais, tá? Você faz muita conexão com o seu passado, com a sua ancestralidade, muito bom, vale a pena. Falando um pouco do trabalho da Aline, eu tive uma vivência muito forte de liberação de traumas uterinos. E é algo que a gente até tem consciente, né? E veio isso muito à tona. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu senti mesmo sendo liberada desses traumas. E na parte, né, em que o Marcos entra com os raios, enfim, eu senti energias muito fortes, assim, principalmente no frontal, que quando ele faz o despertar ali pra gente se conectar com os nossos Raio mentores, parecia que ia explodir de tanta energia. Então eu super recomendo, quem tiver interesse em conhecer, venham, se desbloquearem, liberar dos traumas e serem pessoas novas a partir daqui, com toda essa energia maravilhosa. E falar do Marcos, que eu falei por partes da Aline, quando ele começou a técnica do Manaki, eu comecei a sentir muita, mas muita energia na cabeça. Aqui parecia que eu tinha colocado um capacete na minha cabeça, energia no corpo. Quando você saiu da primeira, que é azul, e foi pra dourada, não, na azul mesmo, eu senti uma vibração muito forte no corpo. Quando ele começa a falar pra gente liberar os traumas, eu vi como se fosse uma nebulosa em espiral, em um buraco negro, como se estivesse sugando tudo que tivesse ali no ambiente que não era pra estar. E na hora de voltar, ele entoou o mantra, foi Om Mani Padme Hum? Não. O de Ganesha, Gente, que voz! Parecia que ele tava cantando dentro da minha cabeça. Foi maravilhoso, assim, me deu muita, muita energia. E eu fiquei como se eu estivesse dentro de uma câmara. Eu não conseguia me mexer, mas foi bom, tá? É como se eu estivesse, assim, recebendo novas ativações. Foi incrível, de verdade. Muito bom. E o final, quando a gente finaliza, passando pela porta, né? A gente sente que a gente deixa, assim, muita coisa para trás. Eu vim bloqueada. Eu vim falando, pô, o que eu vou fazer naquele lugar, cara? Nunca fiz esse negócio com Daline, que saco. Cheguei estressada, cheguei aqui, eu já senti energia de fora. A gente já começou a dar risada, rir por motivo algum. E, gente, só vem e sente energia. Quando pedir pra soltar tudo, solta. Não segura, não. E é isso. Passam, tá mais que aprovado. E a gente já Venham sem medo e sem nenhum tipo de receio ou bloqueio. Isso. solte as suas E vive asas. estressado, bem estressado, aqui você se solta. Sou Raul Ferreira Neto, eu vim aqui nessa experiência muito legal, vivência de despertar com a Aline Rosa e o Marcos Manaco, com a terapia Manaki, e ambos me proporcionaram um momento muito legal. A Aline começou com a terapia da Kundalini, foi uma experiência que eu já vivi em outros momentos, e dessa vez eu acessei algo diferente. Eu senti, não sei se quem estiver assistindo lembra daquele filme do Leonardo DiCaprio, Origins, aquele dos sonhos, que tudo sai de lugar, parece até um doutor estranho. E hoje aqui eu, de vendas nos olhos, enquanto acontecia a terapia, eu sentia tudo movimentando, saindo do lugar. Então eu não voltei como se eu estivesse em outras vidas ou em outros momentos, como eu já fiz anteriormente, ou quando a Aline fez outra meditação comigo, já condução, em outro momento eu voltei até para o útero da minha mãe. Cheguei a ter experiências diferentes, mas hoje eu vou te falar que foi única. E durante a experiência com o Manaki, foi uma coisa muito forte
quando começou o mantra. Quando ele começou a cantar o mantra, além da voz dele ser uma coisa muito marcante, que realmente vibra a gente, e me vibra agora, me arrepia de pensar, me faz com que é quase como se eu descolasse do corpo. Então, naquele momento do mantra, eu senti um certo descolamento do meu próprio corpo, onde a minha alma expande. Então, não é como sai. Então, a conclusão que eu chego é que ali eu expandi a minha alma, e isso foi muito bonito. Então, muito obrigado a vocês dois e a todos que vieram aqui. Viu que legal? Super bacana, né? Então, para você ver, eu estou falando sobre o despertar e essa vivência foi muito incrível, né? Foi uma vivência muito intensa, tanto que todos que participaram lá pediram uma sequência, então teremos outra vivência, teremos a sequência das ativações, né? Então é algo muito legal. Muitas pessoas relataram, inclusive, que pessoas que já tomaram, né, a ayahuasca falaram que essa vivência foi mais forte até do que estar consagrando o chá da ayahuasca, né? Então, olha só que coisa incrível, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais da Aline, para vocês estarem seguindo o Instagram dela, tá bom? Eu vou colocar também aqui, vou deixar na descrição, o link do podcast que eu fiz com o marido dela, que o marido dela é o Raul Ferreira Neto, né? Um cara incrível, um entrevistador incrível, que hoje tem um dos maiores podcasts conectado a temas diversos, né? Mas também tem uma parte bem interessante com relação à parte da espiritualidade, e eu tive a honra e a felicidade de ser convidado, estar participando do podcast dele, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês assistirem essa entrevista que foi muito, muito especial, né? O Raul, hoje, na data desse vídeo, ele atingiu 500 mil de inscritos no canal dele, então parabéns, meu querido amigo, por essa conquista, tá bom? E eu vou deixar aqui para vocês também, né, o primeiro lote para vocês estarem adquirindo o Contact, que é um evento que eu faço com a Meire Yamaguchi, né, a Meire, que é incrível, que todo mundo já conhece, que ela é a mentora do Avatares da Cura, né, e nesse evento ela faz várias ativações, dentre elas ela utiliza bastante a EFT, né, e a hipnose regressiva quântica. Esse evento já foi feito, já teve uma edição em São Paulo, que foi incrível, já teve uma em Porto Alegre e vai ter uma agora no Rio de Janeiro. Então, vou deixar o link aqui para vocês adquirirem o primeiro lote. Aproveita, é um lote com ingressos bem limitados, então aproveite para pegar com esse preço especial, tá bom? É só clicar no link aqui, vou deixar também um videozinho para vocês saberem um pouquinho a respeito desse evento tão incrível que é o Contact. Muito legal, né? Muito legal. Já marca aqui também nos comentários, já compartilha, na verdade, esse vídeo, né? Para quem for do Rio de Janeiro, para aproveitar, estar conosco, tá? Esse evento ele vai ser feito lá na Barra da Tijuca, vai ser feito no Barra Shopping, tá? Então, esteja conosco, vai ser um evento muito incrível. Quem já participou sabe que é um evento extremamente transformador, inclusive várias pessoas de outros estados, né, acabam indo para vivenciar esse dia tão especial.
que é um evento que começa das 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde, tá? E nesse evento estaremos também com a incrível Andrea Schuller, que vai estar somando nesse trio de grandes conexões e grandes transformações, tá? E gostaria de deixar também aqui o meu telefone, o meu contato, para quem quiser saber mais a respeito da técnica Manaki, estar agendando uma sessão de Manaki, tá? O Manaki, ele é aplicado somente por mim, né? E eu sou o criador da técnica, então é uma coisa muito bacana que você vai estar recebendo essa ativação por mim, Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, tá bom? Então, gratidão a cada um de vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal e esteja conosco sempre nessa caminhada do despertar. Gratidão a todos, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao canal Manaki for All. Eu sou Marcos Manaco, criador da técnica Manaki, uma técnica energética universalista de autoconhecimento e autocura. Dentro desse canal vou trazer muitos conteúdos a respeito da técnica Manaki e também vários estudos, dos meus estudos a respeito da espiritualidade e do autoconhecimento. Então eu te convido a você se inscrever nesse canal e fazer parte dessa egrégora de luz e de estudos junto comigo. Se você quiser saber mais a respeito da técnica Manaki ou até agendar uma sessão, entre no site www.manakiforall.com.br ou através das minhas redes sociais, @ManakiForAll. Manaki, despertando o melhor que há em ti.